Paz seja convosco, amados irmãos, amém? Como prometido, estou aqui. Glória a Deus. Quero orar ao Senhor primeiro e engrandecer o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, te agradeço pelas nossas vidas, pela vida de cada homem que aqui está, Senhor, vendo, assistindo esse vídeo, ouvindo o som da minha voz, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar da tua graça sobre a vida de cada um, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouquinho do intuito aqui desse estudo, para edificação de cada um de nós mesmos, né? Cada dia devemos mais buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento, e esse conhecimento ao qual nós buscamos e almejamos é o do nosso Deus. O ser humano pode conhecer tantas outras coisas, mas quanto mais conhecermos mais do nosso Deus, é edificante para a nossa vida, para a nossa alma, e isso influencia na nossa salvação. Então eu quero falar o intuito. É esse, ajudar um ao outro, os irmãos, cada um orando. O intuito desse grupo é isso, é orando um pelo outro, buscando a Deus um pelo outro na sua edificação, né? Na glorificação do nome do Senhor também através de cada um de nós. E é até inusitado, né? Que quando eu conversei isso com o irmão Baldo disse assim: não, irmão, hoje pela tarde eu estava também pensando nisso. E aí ele falou desse assunto. Qual o assunto dos cavaleiros, seja os 4 cavalos do Apocalipse, os primeiros ali, né, que falam? Porque esse é um assunto que está sendo corriqueiro, né? É um assunto que já tem muita gente com atenção em volta desse assunto, querendo saber o que é que significa todo o processo ali, né, que tem Apocalipse. E isso retrai os dias de hoje, porque o livro do Apocalipse é um livro cheio de enigmas, de coisas que as pessoas não entendem, e é escatológico. É escatológico, do final das coisas. É um livro profético que fala do final das coisas que já aconteceram, estão acontecendo nos nossos dias e vão acontecer ainda. Então eu quero fazer só um apanhadozinho aqui, falando com muito temor nesse assunto, mas fazer um apanhadozinho, já que vamos falar do Apocalipse. Qualquer hora dessa podemos voltar lá do começo e falar, mas vamos, cara. O livro do Apocalipse, ele encerra o canon. O que é o canon? Ou canônico? São livros inspirados por Deus. Deus usou seus servos na sua escrita. Foram mais ou menos mais de 40 escritores usados por Deus, pois a palavra do Senhor diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Então nada aqui é pelo homem, ou seja, tudo provém de Deus. E tem os livros apócrifos, estou falando um pouquinho disso para entendermos, chegar um pouquinho por que é canon. E tem os livros apócrifos, são livros que são históricos. Tudo bem que podemos ler ele, claro, porque faz parte da história da Bíblia, fora da Bíblia, história de povos, de reis, de nações, de profetas que estão na Bíblia, mas esses livros são fora da Bíblia, não entrou nos 66, pois esses são os canônicos. E o Apocalipse encerra, ele fecha essa categoria dos canônicos. Então vamos lá, João, ele estava vivendo no período, foi o último dos apóstolos, ele estava vivendo no período de Domiciano, e Domiciano, com a intensidade contra o povo, perseguindo a igreja, com um jugo mesmo de ferro, a perseguição terrível contra a igreja, e ele já se encontrava exilado na ilha de Patmos. A princípio aqui podemos notar uma questão quando fala sobre a questão do Apocalipse, um livro profético, um livro de esclarecimento difícil. Quando João estava ali naquela situação, o povo já estava sendo perseguido, a igreja já estava sendo perseguida. Então, a princípio aqui, a palavra diz o quê? No capítulo 1, que a revelação de que Deus deu a Jesus Cristo, e Jesus enviou o anjo para trazer essas revelações até João. Ou seja, a revelação veio de Deus, partiu de Deus, Deus passou para o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo aí passou para o anjo, e o anjo assim
foi ali revelando a João. Eu quero dizer com isso, tudo de Deus tem um propósito, tudo de Deus tem ali um significado lógico, nada é por acaso, como as pessoas pensam que é por acaso, não. Está ali, é de Deus e se cumpre o que é de Deus. Então João estava ali exilado, necessitando ali dos cuidados de Deus. E você vê que quando ele escreve as igrejas, a primeira coisa que Deus dá a revelação é sobre as igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, que hoje é conhecida como Turquia. Então, a necessidade, porque o princípio ali, a perseguição que a igreja estava sofrendo, estava sendo acuada, podemos reparar que a igreja já estava se esvaindo, ela estava quase se acabando, e aí veio a revelação. Por que essa revelação? Primeiro as 7 igrejas, aos anjos que se encontravam naquelas igrejas da Ásia Menor. Um incentivo, a profecia ela veio para exortar, consolar e edificar. Sempre ali naquelas igrejas o Senhor falava sobre o pecado que ela estava cometendo, a consequência do seu pecado, mas o Senhor estava falando também do arrependimento e a consequência do arrependimento. No final o Senhor sempre falava, guarda a tua coroa, permanece até o fim, volta onde caiu. O Senhor sempre chamando a atenção, mas dando uma palavra de incentivo. Há quem diga que nós estamos nas 2 últimas igrejas, onde fala da igreja falsa, a igreja desviada e a igreja fiel no Senhor. Não entrando nesse detalhe, mas nós estamos aqui para seguir a igreja fiel do Senhor, porque fomos chamados e conclamados para isso. Então, falar um pouquinho do Apocalipse. Apocalipse é um termo grego que significa apocapso, ou seja, apó, tirado, capso ou caliptus ou calous ou caliptus, que significa véu ou coberto, coberta ou véu, ou seja, tirado, ou seja, tirado o véu, descoberto, ou seja, algo que estava coberto, mas tirou aquele véu, tirou aquela coberta, tirou aquilo que cobria e se mostrou que estava oculto. Então, Apocalipse é isso, apocapso ou caliptus, apocaliptus. Então, a palavra diz aqui, eu vou ler aqui, fazer só um apanhado quando o Senhor fala isso, porque vamos chegar aqui o principal, que é sobre o cavalo branco e quem está montado sobre ele. Eu estava falando por o irmão Baldo, que falei até para vir hoje, que é um dos assuntos mais difíceis. Falei com o irmão Ademir no trabalho também, porque sobrou para mim. A parte mais difícil é esse primeiro aí. Difícil no sentido de vários pensamentos acerca de um único assunto, que é esse cavalo e quem está montado sobre ele. Tem várias especulações acerca disso. E eu quero ler aqui o capítulo 6, que é o ponto principal aqui. Depois que Jesus abre o primeiro selo, aí a Bíblia diz aqui: e havendo o cordeiro, porque antes, lembra bem, que João chorou quando o ser vivente disse, vem ver. E quando ele chega lá, que a porta do céu está aberta, ele entra e vê. E só que tinha um livro que estava selado tanto por dentro como por fora. E aí a questão, quem é digno de abrir o livro? Nem na terra, nem no céu, ninguém era digno de abrir o livro. Só que João, ele começou a chorar de tanta amargura, porque ele viu que o que tinha lá tinha uma importância grandiosa para a humanidade, para a vida dele, não só para a vida dele, mas para a igreja, para a humanidade, para o povo, para a nação, para a criação, para o mundo. Então ele começou a chorar copiosamente. E aí a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor disse, não chores, porque o cordeiro que venceu é digno de abrir e desatar os selos. Não era só abrir, tinha que desatar. Então só Jesus era digno de fazer isso.
Então, o que é que acontece? Quando Jesus abre o primeiro selo, olha o que acontece? O versículo 1 do capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem ver. O versículo 2 diz, e olhei, e eis que é o cavalo branco, e o que está sentado sobre ele. E tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Por que eu disse que é um pouco difícil esse termo? Porque tem 4 linhas de pensamentos acerca desse assunto, ou seja, desse cavalo e desse ser que está sentado sobre ele. Qual a primeira? A primeira linha de pensamento é que esse cavalo é o Evangelho. É o Evangelho que será pregado com intensidade sobre toda a terra. Essa é a primeira linha de pensamento. A segunda linha de pensamento é que é um militarismo. O que é o militarismo? Ou seja, governos que ali vão exercer o militarismo, ou seja, guerras militares, entendeu? Então tem pessoas que pensam que são guerras militares que vão se intensificar, vão acontecer não só num país, em uma nação, mas em várias nações ao mesmo tempo. Militarismo, guerras por causa de território. A terceira visão, idealização de algumas pessoas é que este cavalo branco, quem está sentado sobre ele é Jesus Cristo, entendeu? Que é Jesus Cristo que vem para impor seu reino. E a quarta linha de pensamento é que esse ser que está sentado sobre esse cavalo branco é o anticristo. Qual a minha opinião? Eu estou falando a minha opinião, não estou dizendo a opinião de ninguém, estou falando a minha, que é o anticristo. Por quê? A gente observa, ele vem num cavalo branco. Nem tudo que está sobre o cavalo branco é sinônimo de uma coisa boa. Entendeu? Tem pessoas que assemelham-se a Jesus por causa da cor do cavalo, como se fosse pureza, como se fosse santidade, mas não tem nada a ver isso aí. Para mim não tem nada a ver isso aí. O que significa o cavalo? O cavalo significa empoderamento, conquista, autoritarismo. Quando o cavalo sai marchando, ele está dizendo que está dominando, ele está mostrando seu poderio, mostrando seu poderio, mostrando seu poder, sua autoridade. Aí eu vou falar algo aqui interessante. Talvez tenha pessoas que não entendam porque Apocalipse é um livro de muita simbologia. E por essa simbologia tem pessoas que não procuram entender porque é difícil, de difícil acesso. Como é que João escreve e descreve essas coisas? João pegou coisas que eram do tempo dele para poder trazer uma menção, trazer uma idealização melhor na mente de quem vivia no seu tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando a Bíblia fala de águas, mar, água significa multidões, povos, nações, línguas. Entendeu? Quando se fala da besta, significa autoridade, um governo, tipo de governo. Quando se fala em chifres, também significa autoridades, governo, entendeu? Quando se fala estrela, se fala de anjos, A Bíblia, mesmo aqui em Apocalipse, fala que Satanás a mulher que está sentada sobre a besta e ali, quando lança a sua cauda, arrasta uma parte das estrelas. Estrelas representam anjos. Então vamos lá. Como é que pode se entender isso? Se você hoje, nos dias de hoje, pegar um índio que estiver isolado da sociedade, ele não sabe nada que tem numa cidade, que nem a nossa, uma cidade grande. Você chega nessa aldeia, põe uma venda nos olhos desse índio e leva para uma cidade grande. Quando chegar na cidade grande, você tira as vendas dos olhos dele e deixa ele 1 minuto olhando tudo que está à volta dele. Depois de passar 1 minuto, você bota a venda nos olhos e traz ele de novo para o meio da aldeia dele. E a primeira coisa que ele vai fazer é tentar passar para os outros índios aquilo que ele viu sem ele saber o que era. Ele viu
Por exemplo, vou dar um exemplo, ele viu um ônibus, mas ele não sabe falar ônibus, ele não sabe nem o que é um ônibus, então ele vai chegar e vai olhar o que tem no meio dele, que possa ser parecido, ele vai dizer, não, eu vi uma centopeia, mas uma centopeia gigante, e que tinha várias pessoas como nós dentro, com roupagem diferente, mas estavam dentro. Por exemplo, se ele chega em Tóquio ou alguma coisa assim, ele vai ver um trem-bala num tiro, a velocidade bem rápida. Como é que ele vai explicar se ele não sabe o que é um trem-bala, se ele não sabe o que é nada disso? Ele vai dizer, eu vi algo, do meio dele, ele vai dizer, eu vi algo parecendo uma flecha, a velocidade era mais do que essa flecha que eu tenho na mão, só que havia pessoas assentadas e ia numa velocidade de um tiro de uma flecha. Então ele vê um helicóptero que ele vai dizer, eu vi uma libélula gigante e tinha pessoa dentro, tinha alguém dentro dessa libélula gigante. Então ele vai pegar coisas que são do seu cotidiano, do seu dia a dia, porque ele não sabe explicar direito o que ele viu lá, entendeu? É mais ou menos assim. Então quando se fala em cavalo é conquista, poder, empoderamento. Quem vem assentado sobre esse cavalo? Para mim é o anticristo, porque aí a Bíblia diz aqui que é dado a ele um arco. O que é um arco? O arco é um instrumento de guerra que se usa à distância. Você não precisa estar perto para usar um arco. Significa que o anticristo ele tem trabalhado à distância. Ele não precisa estar perto. Um dia ele vai estar perto. O arco era usado nas guerras antigamente como instrumento de defesa. Enquanto os camaradas estavam lá lutando com a lança, com a espada, os de cá esperavam a ordem e lançavam ali a sua flecha com seu arco. Não precisava estar perto do inimigo, de longe ele acertava. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. É isso que o anticristo ele tem em mente. Ele tem um objetivo, ele tem um alvo e ele vem sorrateiramente. Observe um fato que aconteceu. Quando o rei Jeosafá fez um acordo com Acabe, e Acabe disse, você se veste com a minha roupa de rei e eu me visto com a sua roupa de rei, vamos para a guerra e vamos vencer. Quando chegou aquela situação que o inimigo foi para poder matar Acabe, mas percebeu que ali não era Acabe, era Jeosafá. Jeosafá gritou, ai meu senhor. E aí aquele homem percebeu, não, isso aqui não é Acabe não, não é o homem que eu quero não, o que eu quero é outro. E a Bíblia diz que ele pega uma flecha e solta aquela flecha, aquele arco com aquela flecha, solta e vai direitinho no lado de Acabe. E a Bíblia diz que Acabe morre com aquela flechada. Então imagine, o que é que o anticristo tem feito? Sorrateiramente, não precisa estar perto não. A Bíblia diz que ainda há de manifestar-se o homem do pecado, da iniquidade. Não manifestou, quer dizer, as obras são manifestas, mas ele ainda não se manifestou. As pessoas têm aquele costume de dizer quem está sobre umas vestes brancas, um cavalo branco é uma pessoa boa, uma pessoa ótima. Calma aí, vamos perceber o seguinte, vamos ver aí. Depois ele recebe uma coroa. Nem todos que têm uma coroa é um rei por legitimidade, é uma autoridade por legitimidade. Se você for analisar, for pesquisar um pouquinho, Napoleão, ele foi rei sobre a França, mas não era de uma linhagem real. Não tinha nada de linhagem real, mas ele foi, entendeu? Então tem coisas que não tem legitimidade, mas foi dada a ele uma autoridade. Essa coroa significa que ele estava recebendo uma autoridade. Ele estava recebendo uma autoridade, entendeu? Para agir, para fazer da maneira que ele quer. Aí a palavra do Senhor diz aqui que ele recebeu a coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. Observe o termo da palavra, ele saiu vitorioso e para vencer. Eu vou explicar isso aqui. Vitorioso, ele saiu vitorioso, contando vitória. Ele pode ter vencido muitas coisas, assim, dominado algumas pessoas, e quando chegar naquele tempo a palavra do Senhor diz, se possível enganará até muitos dos escolhidos. Vai enganar muita gente. Sorrateiramente ele vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. Mas vai ter um momento que ele vai sair para vencer de novo. Mas aqui não está dizendo que ele venceu, ele saiu vitorioso e para vencer, ou seja, ele saiu contando vitória. E para vencer não significa que quando chegou lá ele venceu. Por exemplo, eu sou flamenguista, é só um termo aqui.
Irmão Ademir tá aí, eu sou flamenguista. Observe. O Flamengo venceu, foi vencendo, chega na final. Nenhum time, nenhum exército sai para um time sai para um jogo, nenhum exército sai para uma guerra dizendo que vai perder. Ele sai dizendo que vai vencer e acabou. A determinação é dele de vencer, entendeu? Não significa que vai vencer, mas ele saiu determinado a vencer. Não significa que quando chegar lá ele vai vencer. Aí vem, Flamengo vem, ganha. Quando chega na hora, 45 do segundo tempo, toma um gol e perdeu. Mas ele não saiu de lá dizendo que ia perder, não. Ele saiu dizendo que ia vencer. Então o anticristo ele vem vencendo, conquistando algumas coisas. Por isso que eu estou dizendo, essa coroa aqui é de conquista. Esse cavalo aqui representa empoderamento. Essa coroa significa conquista. Ele já conquistou alguma coisa. Mas não está significando que ele vai vencer no final das contas. Entendeu? Então vamos fazer essa analogia aí dessa situação. Vamos fazer uma comparação. Quando João diz aqui que ele vem montado no cavalo branco, olha o que ele vem trazendo. Ele vem trazendo mais 3 cavalos. Ele vem trazendo o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo verde. Você pode ler aí amarelo, mas o original é verde. Ele vem trazendo guerra, ele vem trazendo mostra, ele vem trazendo epidemia, destruição. Ele vem trazendo isso. Agora, por isso que eu digo que é o anticristo. Agora vamos ver aqui no capítulo de número 19, quem é o Cristo que vem montado no cavalo branco. Capítulo 19, versículo de número 11, diz assim: E vi o céu aberto, e esse que é um cavalo branco, ó, mais um cavalo branco. Mas vamos ver a diferença de quem está sentado sobre o cavalo. Cavalo branco significa empoderamento, conquista. Tudo bem. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Pronto. Há um ponto principal. O primeiro lá não tem nome, vem ocultamente, ó. Ele vem oculto. Ele vem sem revelar quem ele é. Aí talvez as pessoas pensem assim, não, mas ali é o Cristo. A Bíblia diz, se possível, enganará até os escolhidos. E observe que ainda há de se manifestar o homem do pecado. Se você for ler um pouquinho da história de Hitler, Hitler não era um homem perseguidor. Ele agia com os povos, ajudando as pessoas sorrateiramente. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então Hitler ele tratava as pessoas, até conquistar as pessoas, ele agia normal, cuidando, na tranquilidade, ali ó, só sorrateiramente. Aí chegou ao ponto que se revelou na vida de Hitler o homem do pecado, o homem que veio para destruir, o homem que se deixou que Satanás o incorporasse na vida dele, e ele mandou matar mais de 2 milhões de judeus, que foi um dos maiores holocaustos. Mais de 2 milhões de judeus, porque conclamava ao Deus de Israel. Crianças, jovens, mulheres, idosos, mais de 2 milhões. Então não é todo mundo que vem com uma boa aparência que é uma boa pessoa, não. Não existe isso. Ele vem com a aparência boa até ele conquistar quem ele quer conquistar, para depois manifestar-se o homem do pecado. Mas aqui, como eu estou lendo no capítulo 19, versículo 11, fala que Jesus ele não vem ocultamente, não. Jesus ele veio com nome. A Bíblia diz que o nome dele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele vem e peleja com justiça, ele tem nome. O nosso Senhor ele tem nome, ele não vem ocultamente disfarçando. A palavra do Senhor diz que todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. Então Jesus não vem ocultamente. É por isso que o que eu digo, sendo ele lá o anticristo primeiro, que ele vem trazendo consigo guerra, morte, destruição, epidemias. Mas aqui o Cristo, vamos ver o que é que Jesus vem trazendo. Já falamos que ele tem nome, ele é justo e fiel e verdadeiro. No versículo de número 12 diz assim: E eis que os olhos dele eram como chama de fogo. Olha a diferença. E sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo.
E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que depois vamos ver sobre essa veste salpicada de sangue. As pessoas pensam, dizem ser lá da cruz, mas eu tenho outra controvérsia e depois a gente fala sobre isso, que é outro assunto. E tinha um nome, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é Verbo de Deus. Você vê a característica de Jesus, ele tem um nome, ele é identificado, ele não vem ocultamente, ele não vem sorrateiramente, todo olho o verá. Vamos ver. O primeiro cavalo lá que eu falo que quem está sentado sobre ele é o anticristo, vem trazendo 3 cavalos, vermelho, preto e verde. Vem as guerras, vem fome, vem destruição, vem morte, vem tudo isso. Ó com quem Jesus vem acompanhado. Versículo de número 14. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações e regerar com vara de ferro. Ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Vamos encerrar aqui. E na veste dele, e nas vestes deles, observe, e na sua coxa, e na veste dele, na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é oculto, não. Ele não é o anticristo. Esse aqui é o Cristo. Mas esse primeiro, ao qual o capítulo de número 6, versículo 2, é o anticristo que vem para enganar as nações, mostrando ser um bonzinho. E eu vou explicar um dia desse sobre essa questão de como é que ele vai enganar as pessoas, porque tem a ver com o número 666. E depois a gente fala sobre isso. Mas eu encerro aqui dizendo com toda certeza, vamos orar, vamos nos preparar, Cristo está voltando. Amanhã tem mais com o irmão Baldo, depois tem o irmão Elcio, e para encerrar no sábado tem o irmão Vinha. E Deus abençoe todos os irmãos. Vou orar. Senhor, te agradeço em nome de Jesus pelos teus feitos na vida dos teus filhos, na nossa vida. Com temor estamos aqui. Eu glorifico o Senhor, meu Deus. Que o Senhor cada dia nos dê capacitação e sabedoria. Guarda a nossa casa, a nossa família, para todos sempre, em nome de Jesus. E amanhã tem mais. Amém?